Jesus, em tuas mãos regadas. Senhor, meu Deus, Pai. Soberano Altíssimo Deus, usa, Pai, teu filho, Senhor Jesus, da maneira como tu quer, Senhor. Pai eterno, nessa noite colocamos ele nas tuas mãos, Senhor. Pai eterno, não aquilo que nós queremos escutar, mas sim, Senhor, como o Senhor já tem colocado, Senhor Jesus, meu Deus, no coração dele. Pai, que ele consiga, Pai, transmitir, Senhor, aleluia, da maneira como tu queres. E assim, Senhor, faça o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Pastor, irmãos, antes de lermos, vamos recapitular o culto nessa noite. Manaiara cantou o hino da harpa. Juntos louvemos ao Senhor. Depois o Gustavo Baevelin cantou o hino que relata de uma mulher que adorou ao Senhor derramando todo o perfume aos seus pés, secando com seus cabelos. Com isso, eu quero ler com os irmãos do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 17, versículo de número 11, até o versículo de número 18 nessa noite. Lucas 17, 11. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. Caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhes graça, e ele era um samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os purificados, mas aonde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Aleluia. Amém? Podemos assentar nesta noite? Muitos dos milagres de Jesus nos impacta de formas diferentes. Vemos quando Jesus ressuscita Lázaro, vemos quando Jesus cura uma mulher que tinha fluxo no sangue, vemos quando Jesus restaura a filha de Jairo. Mas deparando com esse texto, vimos que quando Jesus entrava, passava a última vez por Jerusalém, porque depois daquela vez a cruz lhe esperava. Imagino eu, Jesus já era famoso naquela época, uma multidão sempre o acompanhava, e nas redondezas haviam 10 leprosos. E a história nos diz que quem era leproso era afastado da cidade, porque a lepra era transmitida. Vamos lembrar do Covid. Pessoa que tinha dado positivo para o Covid tinha que ficar isolada da sociedade. Assim era a lepra naquela época. Quando aqueles jovens ouçam falar que Jesus estava passando, posso imaginar Jesus passando a multidão e os 10 afastados. Jesus passa e os 10: vamos aproximar? Outra responde: a gente não pode, somos impuros. E de longe eles começam a gritar: Jesus, mestre, tem misericórdia da gente. Engraçado, irmãos, que sempre quando clamamos, chamamos a atenção de Jesus. Aleluia! Sempre quando gritamos, chamamos a atenção de Jesus. A Bíblia fala, não fala, mas eu imagino que Jesus chegou perto deles. Talvez a multidão assustou e disse: mestre, são leprosos, você pode se contaminar. Jesus olhou para ele: eu não quero dizer, eles chamaram a minha atenção e eu vou lá. Jesus não toca. A única coisa que Jesus fala: apresentai-nos aos sacerdotes. Porque, irmão, segundo a tradição, para ser comprovado um milagre, para ser comprovada uma cura, era necessário se apresentar aos sacerdotes. Era necessário o sacerdote avaliar e falar: não, realmente, você agora está curado, você pode viver de meio à sociedade novamente.
Quando todos estavam indo, o milagre acontece. Os 10 são purificados de sua lepra. Mas a história diz que apenas um volta para adorar. E é sobre esse tema que eu gostaria de pregar nessa noite. Adoração que agrada a Deus. A Bíblia faz questão de deixar claro que aquele homem era samaritano. Mas por que, meu irmão, a Bíblia deixa claro que aquele homem era samaritano? Porque para os judeus, os samaritanos não podiam adorar. Para os judeus, os samaritanos não sabiam adorar. Para os judeus, os samaritanos eram desprezados. Agora imagina comigo um homem leproso e ainda sendo samaritano. Quão não era a sua exclusividade, tanto que era excluído, melhor dizendo, da sociedade. Quando eles estão indo ao encontro com o sacerdote, ele não chega ao sacerdote primeiro. Ele olha para o seu corpo, não vê mais lepra, e a Bíblia informa que ele volta correndo, dando glória a Deus e prostra perante Jesus para adorar. Essa é uma adoração de gratidão, uma adoração que agrada a Deus. Quantas vezes pedimos a Deus uma bênção? Quantas vezes buscamos, imploramos a Deus, e quando Deus nos dá, viramos as costas. Quando Deus nos entrega o que pedimos, simplesmente deixamos de lado, abandonamos o caminho do Senhor. Aquela bênção que muito a gente ora, de fazermos campanha de madrugada, e quando Deus entrega, nem obrigado a gente fala para o Senhor. Aquele homem, ele quebrou o protocolo, batendo no peito, dizendo: eu posso ser samaritano, mestre, mas isso não vai me impedir de te adorar. Aleluia! Meus irmãos, talvez o inferno fale para você: você não pode adorar porque você estava leproso. Você não pode adorar porque você é pecador. Você não pode adorar porque ontem você errou. Mas vamos fazer nessa noite como aquele leproso, que era samaritano e foi o único dos 10 que caiu aos pés do Senhor. E disse: mestre, eu te adoro, porque o Senhor me curou. Eu te glorifico porque o Senhor me trouxe de volta para a sociedade. Assim era a gente, irmãos. Quando a gente estava no mundão, quando a gente estava fazendo a vontade do inferno, um dia Jesus nos trouxe de volta. E precisamos ser gratos a Ele, precisamos adorar. Porque um dia, o maior milagre que Jesus fez foi nos dar o direito novamente de entrar no céu. Foi nos tirar do expulso e trazer de volta para o céu. Foi nos tirar da onde todo mundo nos desprezava e nos dar o direito de estar com a sociedade que um dia vai morar no céu. E não sabemos como agradecer a esse Deus. Não sabemos a maneira correta de adorar a esse Deus que tanto nos ama, que tanto nos guarda. Uma outra adoração que agrada aos céus é a adoração sem interesse. Lembro-me de Davi, depois de pecar, depois de adulterar com Betseba, depois de mandar matar Urias para esconder a gravidez, depois de receber a palavra de Natã que a espada não sairia da casa dele e que Deus levaria para si aquele filho que estava no ventre. E a Bíblia fala que quando aquele menino fica doente, Davi, ele tira suas vestes, se veste de pano, se veste de cinza e vai para o templo orar. Passa um dia, Davi ora. Passa 2, Davi ora. Passa 7, Davi ora. Resposta do céu? Não. Mas Davi está lá orando. E a gente muitas vezes, por Deus demorar um dia ou 2, desistimos da oração. E Davi passou. Imagina Davi naquela angústia de ver o seu filho à beira da morte, e os seus oficiais sem saber como chegar a Davi para dar notícia, porque Davi já estava triste. Imagina se Davi soubesse da morte do filho, o que seria daquele rei? Houve-se um fuxico entre eles.
E Davi orando, Davi pergunta: o que está acontecendo aí que vocês estão cochichando? Talvez Davi, se fosse falar na língua de hoje, falava: se é fofoca, conta que eu quero saber. Os seus olhos assim: ó Davi, o negócio é o seguinte, não sei como te falar, mas o seu filho morreu. Irmãos, a família contou o testemunho dela. Eu imagino a dor que é quando você recebe a notícia: seu filho morreu. A gente não quer saber de nada, a não ser chorar e muitas vezes perguntar a Deus por quê. Davi, no mesmo momento, ele joga toda aquela roupa de humilhação, vira para os seus e fala: traga minha roupa real, traga minha coroa, porque agora eu vou entrar para adorar. Aleluia! Como assim, Davi, você pode adorar depois que o seu filho está morto? A gente vai velar, a gente vai enterrar teu filho e você vai adorar. Vou, porque enquanto meu filho estava doente, ainda tinha esperança para ele. Agora não tem mais, mas o meu Deus ainda vive. Aleluia! Enquanto ele estava vivo, eu orava e buscava a Deus. Eu pedia para que Deus tivesse misericórdia e não cobrasse dele o meu pecado, mas já era. Deus, eu vou, agora eu vou adorar. Adoração sem interesse, irmãos. Muitas vezes nós vemos na igreja, nós queremos adorar a Deus, mas com segundas intenções, com a intenção de pedir a Deus: Deus, eu vou lá te adorar, mas se o Senhor não me der, eu não te adoro mais. Irmãos, quem somos nós? Se Deus fizer, é Deus. Se Ele não fizer, é Deus. Se Deus nos der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele é Deus também. A obrigação que temos é de adorar ao Senhor com excelência, é de entregar a Ele o melhor de nós, como foi cantado daquela mulher que derramou um perfume que valia 300 denários. Cada denário comparado hoje a 150 mil reais. Multiplica isso por 300. E aquela mulher sem interesse algum derrama. E hoje muitas vezes nós só viemos adorar a Deus porque temos interesse de receber alguma coisa. E esquecemos de um maior presente que Ele já nos deu. No dia que Jesus na cruz do Calvário gritou: tetelestai, está consumado. Agora o povo pode adorar novamente. Agora o povo pode trazer novamente a essência da adoração. Não podemos adorar a Deus com interesse. Não podemos adorar ao Senhor como uma troca: ó Deus, eu vou te adorar, eu vou glorificar, mas eu quero que o Senhor me dê. Aleluia! Deus, eu vou te adorar, mas eu quero que o meu filho salve. Eu vou te adorar, mas eu quero que o Senhor vá lá e toque naquela pessoa que falou de mim. Deus pode fazer, mas não vamos adorar a Ele por isso. A adoração que o Senhor é digno de receber é a adoração que vai sair de dentro da nossa alma sem interesse algum. É a adoração que vai sair de dentro da nossa alma por gratidão, não porque Ele fez materialmente na nossa vida, mas porque um dia Ele nos deu o privilégio de estar aqui para adorar a Ele. Aleluia! Adorar a Deus pelo que Ele nos deu é fácil. Irmão Paulo está com um carro bacana. Adorar a Deus por isso é fácil. Mas eu quero ver, irmãos, quando tudo dá errado na nossa vida, se vamos ter capacidade para adorar a Deus. Davi perdeu um filho, certo? O filho de adultério, mas era filho. E quando ele perde, ele vai para o templo da glória ao Senhor. Talvez pode te chamar de louco, por olhar você na rua e dizer: o Oliveira está dando tudo errado. Foi demitido do emprego, teve que vender o carro, está morando numa casa de 2 cômodos, mas eu, irmão, lá, indo para a casa do Senhor, dando glória, exaltando. Aleluia! Vou olhar para ele e vai falar: mas é louco, está dando tudo errado. Está dando errado, mas como que ele pode estar adorando se está dando errado? Porque o segredo do sucesso, meu querido, é adorar aquele que é digno de nosso louvor. O segredo da nossa vida, o segredo da nossa conquista, não é adorar a
que Ele pode fazer. Não é adorar a Deus pelo que Ele fez, mas é adorar pela essência que Ele é. É adorar pelo que Ele tem para a nossa vida preparado no reino de glória. Aleluia! Se a gente não conseguimos adorar a Ele sem interesse, se a gente não conseguimos adorar a Ele por gratidão, como vamos adorar Ele no céu? Porque a irmã Cristina cantou, os anjos estão lá, santo, santo, santo. Com interesse? Não. Quem adorava com interesse é Lúcifer. Quem adorava a Deus, mas o seu coração falava, serei semelhante a Ele. Meu Deus! E olha o fim que tomou. Deus tirou dele a essência da adoração e nos deu esse privilégio de adorar a esse Deus. Aleluia! Mas temos que adorar a Ele com gratidão. Outra adoração que agrada ao céu é a adoração real na presença dEle. Também lembramos de Davi. Depois que os filisteus invadiram Israel, tomaram a arca da aliança, acabando com a fé, acabando e fazendo vexame no povo de Israel. Passou um tempo, Davi vai lá, não, vamos fazer a presença de volta. Foram, batalharam, venceram, trouxeram a arca, trouxeram a presença de Deus de volta. Aleluia! Porém, no meio do caminho, depois de deixar a arca na casa de Obed-edom, Davi vai levar a arca de uma maneira errada. Davi vai adorar de uma maneira fora da presença. Coloca a arca no carro de boi e vai rodando. Quando aquela arca estava para cair, usada uma intenção boa de não deixar a presença do Senhor cair, leva a mão e ao mesmo tempo é fulminado. A ira de Deus é acendida. A culpa foi de José, irmão? Não. Foi de Deus? Não. Foi de Davi, porque estava levando a presença errada. Meu Deus! Então o que eu posso entender com isso? Quando louvamos a Deus da maneira errada, podemos matar o nosso irmão do lado. Quando viemos para a igreja adorar a Deus de uma maneira errada, matamos o irmão, porque do lado ele vai querer nos ajudar e Deus se ira com ele. Quando já morre, Davi olha e fala, você está errado. Se fosse um mineiro, pão de Minas, isso está errado. Vamos mudar esse negócio aí. Traz os sacerdotes, começam a levar a arca, e vai levando a arca por todo o caminho. E a Bíblia fala que 6 passos deram Davi. Opa! Para aí que não é assim não. O que foi, Davi? Estamos levando certo. Está aqui as varas de ouro, o sacerdote está aqui, a arca da carro de boi. Não, está errado. O que é, Davi? Vamos prestar a Deus a nossa oferta agora. Aleluia! E Davi fala que ali ele faz um holocausto e apresenta a Deus o sacrifício. Para aí sim ele continuar na adoração. Para aí sim ele continuar na presença. Não adianta a gente estar de frente com a presença do Senhor sem ter sacrifício. Não adianta a gente querer estar de frente à arca da aliança, de frente à promessa, e não tem sacrifício. O que é esse sacrifício, irmão? É matar o nosso desejo. É quebrar todas as ciladas do diabo através do escudo que foi falado aqui na reunião. Somente assim a gente pode oferecer a Deus uma verdadeira adoração na sua presença. Porque não adianta nada, irmãos, a gente está orando sem fazer sacrifício. Não adianta nada a gente está querendo adorar a Deus de frente à arca, de frente à presença dele. Se não tiver sacrifício, Deus só vai olhar para você. Deus! Canta bem, toca bem, Meu Deus! prega bem, mas não tem sacrifício, então eu não recebo. Está na presença da arca, mas não tem sacrifício, a oração não chega. Está na presença da arca, mas não tem sacrifício, a adoração não chega. Oh, aleluia! Depois que dão 6 passos, Davi mata um boi e oferece a Deus em holocausto.
Fala para eles, agora a gente continua. Meu Deus. Agora podemos continuar. Verdade, Deus. Quando a Bíblia fala que quando chega nas portas de Jerusalém, nas portas da cidade, Davi arranca sua roupa real. Embaixo da roupa já estava um éfode de linho, que eram os sacerdotes. Irmãos, esse éfode era quase que transparente. Ficavam à mostra as vergonhas do rei. Davi tira sua coroa, joga para um lado, tira sua roupa real, joga para o outro, e fica só com uma roupa de adoração. E começa a bailar na frente da arca, ao redor da arca. Começa a dançar e a exaltar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Não sabemos o hino que Davi cantava, mas talvez ele cantava como Gustavo cantou, o Gabriel cantou: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E Davi bailava, a sua mulher lá na janela. Que patifaria! Eu preparei, Davi, uma festa para trazer a arca, e você tira agora essa roupa real e começa a dançar no meio desse pessoal. É, Jeová. Que vergonha, Davi! Você, como rei, em vez de se prostrar como rei, de mostrar a autoridade, você se veste com essa roupa que traz vergonha e começa a bailar. Eu imagino Davi olhando para ela e dizendo, talvez como Jó: você é louca, mulher. Eu não era ninguém. Eu era esquecido atrás das malhadas. Eu era esquecido pela minha família, que eu não podia sentar na mesa com os meus irmãos. E Deus rejeitou teu pai e de toda a tua parentela. Ele não escolheu ninguém, escolheu a mim para reinar. E você acha que na presença dele eu vou me falar que sou rei? Meu Deus. Davi olhou para ela e disse assim: na presença da arca, na presença do Deus de Israel, eu não sou rei, eu sou adorador. Aleluia. Na presença, meus irmãos, de Deus, não tem pastor, não tem evangelista, não tem bispo, não tem padre, não tem papa, tem adorador, não tem cantor, não tem pregador. Na presença do Espírito Santo, tem adorador. Aleluia. Não importa se você canta bem. Se fosse assim, Zezé de Camargo era para ser um belo de um adorador, Amado Batista. Mas não, você pode cantar bem, mas se você bater no peito e dizer na presença de Deus, eu sou, você não é ninguém para Deus. Aleluia. Se você bater no peito e dizer eu canto, Deus vai olhar assim: canta, concordo, mas você não adora. Verdade, Deus. Talvez você vai bater no peito e dizer eu prego, Deus vai olhar e vai dizer: prega, mas não adora. Davi poderia bater no peito e dizer: eu sou rei, eu mato milhares em nome do Senhor, eu consigo ganhar o que eu quero. Mas Davi naquela hora bateu no peito e disse: na presença de Deus eu só sou um adorador. Na presença de Deus eu não tenho coroa. Na presença de Deus eu não tenho veste real. Na presença de Deus eu tenho humildade para dizer que eu sou adorador. Adoração que agrada ao Senhor é a adoração que sai da alma na presença dEle. Não importa o que nós somos na sociedade, não importa o que pensamos que somos na sociedade. Não adianta você ser alguma coisa, mas não carregar a essência da adoração. Não é fácil, irmão, adorar no mundo em que vivemos. Não é fácil adorar na sociedade em que vivemos, que hoje não tem mais o desejo de adorar, hoje não tem o desejo de estar na presença. Às vezes eu converso com o pastor no trabalho e falo: Moisés, como eu queria poder voltar por 10 minutos nos meus 8, 9 anos, em que a igreja era uma caixa do WhatsApp sem mesa de som, não tinha notebook com karaokê com letra para cantar, a gente decorar o hino. Se errado, a gente bota o hino, irmão. Mas tinha a essência da adoração. Oh, aleluia! Era um povo que quando ia cantar, não cantava no tom, nem violão tinha, mas
Mas era um povo que quando cantava, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. A gente via a glória de Deus descer, porque naquela época não tinha eu canto bem, eu prego bem. Verdade, Deus. Naquela época tinha eu vim para adorar. Oh, glória, aleluia, E hoje é difícil vermos isso. Mas hoje Deus nos desperta para poder adorar a Ele na essência que Davi adorou de frente à arca. Não é fácil, irmão, e nunca vai ser. Não é fácil a gente muitas vezes deixar o nosso ego, porque recebemos elogios, sim. Querendo ou não, isso acaba inflando um pouco o nosso ego. Mas não podemos deixar, porque essa coroa que nos dão tire de nós a essência de adorador. Tire de nós a essência de adorador. Deus. Pensa comigo, Deus está lá no seu trono, tem serafins ao seu lado, dizendo o tempo todo: Santo, 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 Santo. A Bíblia fala que os animais, as árvores e até as pedras louvam o nome do Senhor, e Deus está lá no trono. Serafins aqui, Santo, Santo, e Deus aqui. Mas quando você, na tua casa ou no teu serviço, começa a adorar a Deus e começa a sentir a presença, Deus me dá assim. Quando você começa a cantar, Deus faz assim. Aleluia. Aleluia. Você não entendeu, meu querido? Deus está no céu sentado, tem anjos ao seu redor adorando a todo tempo, mas não chama a atenção dele. Mas quando você, na tua simplicidade do Espírito, começa a adorar e louvar o nome dele, Deus levanta do trono e faz assim para você. Oh, glória. Aleluia. E quando você está cantando, gemidos no Senhor me ouvirá, até com palavras Ele vai lhe responder. E você não tem mais palavra para falar, porque às vezes a angústia das vidas não consome. Deus olha para você e diz: só mais um pouquinho. Olha onde você chegou. Aguenta mais um pouquinho, porque agora vai vir. O único ser que faz Deus se levantar do trono por adoração é você. Aleluia. Não é os serafins, não são os querubins, não é as aves, não é o peixe no mar, não é o leão da floresta. O único ser que faz Deus se levantar do trono para ouvir, adorá-lo, é você. Então não fique de boca fechada nessa noite. Ouve o nome dele, porque só ele merece. Ei, eu quero te adorar nessa noite. Fique de pé, meus irmãos. Vamos adorar ele em coral nessa noite. Vamos mostrar que a nossa essência, que um dia lá no passado os nossos antepassados tinham, não saiu de nós. Porque a gente só precisa adorar. Abençoa Deus. Aleluia. Vocês vão comigo. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Oh, glória. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou.
o Senhor nos deu. Tudo que somos é por causa dele. Então vamos passar a adorá-lo como ele merece e como ele é digno. O Senhor agradeço a oportunidade nessa noite.